As viagens até o nosso satélite natural são motivo de fascínio para muitos, enquanto outros contestam firmemente. A verdade é que fomos ao nosso satélite natural, e há provas de sobra dessa viagem fantástica, quando pela primeira vez a humanidade presencialmente tocou outro astro além da Terra. Neste processo, imagens incríveis foram registradas, e o nosso planetinha azul pode ser visto de uma perspectiva única da superfície lunar. No entanto, há algo estranho nessas imagens: o tamanho da Terra no céu lunar. Afinal, sabendo que a Terra é muito maior do que a Lua, então o planeta deveria aparecer por lá muito maior do que a Lua quando vista aqui da Terra. No vídeo de hoje vamos investigar o tamanho da Terra nas fotos lunares. Quando se trata de viagens à Lua, o que não falta é teoria de conspiração para justificar a ideia de muita gente de que as viagens não aconteceram. No entanto, é muito fácil desbancar qualquer conspiração criada em torno do programa Apollo. Basicamente, temos um total de 6 missões que pousaram com sucesso na Lua, mas tivemos também uma outra ruma de missões em órbita e teste na época. No processo, imagens de tirar o fôlego foram feitas da Terra, da própria Lua e de regiões do satélite natural que não costumamos observar com tamanha clareza aqui da superfície. Para chegar lá, cada missão leva em média 3 dias de viagem, levando consigo também 3 astronautas, sendo que um fica no módulo de comando na órbita lunar, enquanto os outros 2 descem para pousar na superfície. As descidas eram feitas por outro módulo, onde os astronautas ficavam acomodados. Após desacoplar, o módulo então descia na órbita lunar, enquanto o módulo de comando e serviço ficava no espaço. Depois, era só esperar os astronautas voltarem da viagem. Durante o passeio na superfície lunar, cada missão teve sua duração específica, mas a primeira a pousar com sucesso, a missão Apollo 11, teve uma duração de superfície total de 2 horas e 15 minutos. No entanto, a última bateu todos os recordes, e os astronautas permaneceram impressionantes 75 horas na superfície da Lua. Bom, de qualquer forma, foi uma façanha incrível, e hoje sabemos muito sobre a Lua graças a esse programa, e provou ao mundo que a humanidade pode chegar muito longe se realmente quisermos. Depois que os Estados Unidos provaram que conseguiam chegar à Lua com sucesso, o programa Apollo foi sendo descontinuado. O orçamento foi reduzido e não fazia mais sentido político a manutenção do programa. Os objetivos, sobressair acima da União Soviética, foram concluídos com sucesso. Mas mesmo com os próprios soviéticos aceitando a viagem à Lua dos Estados Unidos como real, ainda há quem duvide muito sobre elas. Principalmente sob argumentos falíveis, baseados em noções erradas ou de pouco conhecimento de fotografia e astronomia. Por exemplo, uma das teorias de conspiração mais clássicas leva em consideração o céu extremamente escuro nas fotos da Lua. Basicamente a pergunta é: as estrelas não deveriam estar visíveis aqui? A resposta é muito simples: não. As câmeras que foram levadas para a Lua não eram configuradas para obter visões de estrelas. Caso contrário, as imagens seriam grandes borrões brancos. Para resumir, a fotografia de estrelas precisa que a sensibilidade à luz esteja correta, e no ambiente iluminado, como era a superfície lunar, a câmera não poderia ter capturado o céu estrelado e a superfície ao mesmo tempo. Para a câmera ver estrelas, ela precisa que as imagens sejam capturadas com longos períodos de exposição, mas devido ao brilho imenso da superfície da Lua, isso não podia ser feito naquele momento. Em outras palavras, iria entrar luz demais na câmera e um borrão branco se formaria no lugar da imagem. Mas esse é só um dos pontos que o pessoal adora levantar para contestar a missão. Existe uma outra questão que deixa até quem não é conspiracionista com uma pulga atrás da orelha: o tamanho aparente da Terra visto lá da Lua. Porque a Terra não aparece maior e sua aparência é como se fosse a Lua vista daqui? E se eu te disser que de fato o tamanho da Terra está completamente correto nessas imagens? Vamos entender. Para tratarmos desta questão, sem adentrar pontos muito complicados e técnicos, podemos considerar 2 pontos principais nas imagens: o diâmetro angular da Terra e a distância focal da lente.
Basicamente, o diâmetro angular de um astro é o tamanho aparente que ele tem quando observado a partir de uma determinada distância. Em outras palavras, quanto mais distante estamos de um objeto, menor será o seu diâmetro angular. Um exemplo disso é o Sol e a Lua, que possuem diâmetros angulares praticamente iguais quando observados da Terra, apesar do Sol ser muito maior do que a Lua em tamanho real. A distância focal é a capacidade de uma lente fotográfica de enquadrar objetos, a depender de uma distância específica, ou seja, pode ser resumido ao campo de visão dado pelo zoom da lente. Se juntarmos essas duas questões, então podemos entender o tamanho da Terra nas imagens tiradas na Lua. Usando a foto de identificação AS-1734203-84, onde o astronauta Harrison Schmitt tira uma espécie de selfie com a Terra no enquadramento e a bandeira dos Estados Unidos. Podemos ver então a Terra bem pequenininha, como se fosse a Lua no céu terrestre. Ao considerarmos o campo de visão das câmeras Hasselblad usadas nas missões Apollo, que tinham um campo de visão horizontal e vertical de 38 graus, baseado na distância focal das lentes, alguns cálculos básicos podem ser feitos usando o conceito de diâmetro angular e distância focal. Da Terra, a Lua é vista ocupando uma área de meio grau do céu terrestre, lembrando que a esfera celeste tem 360 graus de uma ponta a outra, onde podemos resumir em uma volta completa. Esse meio grau ocupado pela Lua se refere ao espaço dado por esse número total da volta no céu. Sabendo que a Terra está localizada a 380 mil quilômetros em média da Lua e que o diâmetro da Terra é de 12.142 quilômetros, podemos saber então quantos graus a Terra ocuparia no céu lunar. Para não complicar as coisas e confundir sua mente, é só pensar que com esses números, e sabendo o quanto de céu a câmera consegue ver, ou seja, 38 graus, o número obtido de graus ocupados pela Terra no céu lunar é de 1,89 graus. Então sim, o nosso planeta está ocupando a quantidade de graus esperada para o tamanho angular da Terra. A foto original tirada na Lua tem 3.000 pixels de largura, representando os 38 graus capturados pela câmera do astronauta. Com base nisso, sabemos que cada 78 pixels aproximadamente equivalem a uma área de 1 grau do céu. Ou seja, se a Terra estiver com o tamanho correto no céu lunar, ela teria que ocupar aqui em média 141 pixels de uma ponta a outra na imagem original. Eu sei que muita gente ainda vai duvidar, mas imaginando que se fosse a Lua ali no lugar da Terra e fotografada pela mesma câmera, ela teria que ocupar 41,6 pixels de extensão na perspectiva da imagem original. Aliás, quando alteramos a distância focal da câmera, nessas imagens do horizonte lunar, conseguimos obter mais um na Terra. Ela fica maior, mas por consequência, a paisagem lunar também fica mais próxima. Interessante, não é? No final das contas, a NASA não está enganando ninguém até onde se sabe. Todas as conspirações são facilmente explicáveis e a Terra aparece com o tamanho correto lá no céu lunar. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!